paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, para Te suplicar nesta noite pelas nossas vidas, Pai. Para Te suplicar, Senhor, que nos ouve, Pai, as nossas orações. Para Te pedir, meu Deus, no nome do Teu Filho amado, que através do Teu Filho amado, Jesus, o Senhor possa socorrer os Teus filhos que estão passando por provas, por situações difíceis, por dificuldades, Pai, como Tu socorreste o Teu povo ali no Egito, como Tu socorreste o Teu povo por várias e várias vezes, como Tu socorreste os Teus profetas, Elias, né, irmãos? Que Deus possa nos ajudar nesta noite, Pai. Eu Te peço, Pai, que o Senhor abra a porta da Tua palavra nesta noite. Que o Senhor nos cubra, Senhor, com a Tua bênção maravilhosa. Que o Senhor nos responda nesta noite, Pai. Que o Senhor nos socorra. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa chegar com providência nas nossas vidas. Pai, estamos aqui na Tua presença para fazer o Teu querer e a Tua vontade. Eu estou aqui nesta noite, Pai, como servo Teu, como servo do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Eu a aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Eu Te peço nesta noite, meu Pai, que o Senhor ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração, ouça o pedido dos Teus filhos. Eu sei, Pai, que antes que nós podemos pedir, Tu já sabe a nossa necessidade. Eu Te peço nesta noite, Pai, que abençoe a nação brasileira, abençoe as famílias, as crianças, os jovens, os adolescentes. Que o Senhor chegue com cura, Senhor, nos hospitais, nos presídios, onde tiver pessoas enfermas, nas suas casas, Senhor. Que o Senhor chegue com cura. Que o Senhor liberte também aquelas vidas oprimidas pelo pecado, Pai. Que o povo possa se arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Ti, Senhor. Pai, nesta noite eu Te peço uma bênção especial sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, Pai. Eu Te peço uma bênção especial sobre a minha vida, Jesus. Que o Senhor me guarde, me revista. Que o Senhor fale comigo, Pai. Fale comigo, aquilo que for necessário, fale, Jesus. Eu gosto de escutar a Tua voz. Me ensina, Pai, a aprender mais. Me ensina a Te buscar mais. Me ensina, Senhor, a fazer mais a Tua vontade, Senhor. Abençoa este ministério, este projeto, Senhor. Que tudo seja para a honra, para a glória do Teu nome, Pai. Abençoa as nações, o mundo, abençoa Israel. Chegue com paz naquele lugar. Eu sei, Pai, que é a Tua volta. Eu sei que Tu estás chegando, Senhor. Eu sei que o Teu Filho está chegando, Pai. E eu creio, Senhor, que Ele está voltando, Pai. Assim nos prepara, nos coloca mais firmes em oração e Te buscar mais na Tua palavra. Pai, eu sei que o conhecimento da Tua palavra nos ajuda a perseverar mais ainda, a crer mais, a ter mais fé. Me ajuda, Pai, para eu poder perseverar mais na Tua palavra, Te buscar mais, Senhor. Tira tudo aquilo que atrapalha, Senhor, o meu chamado. Tira tudo aquilo que atrapalha a minha visão espiritual. Assim nós Te clamamos e Te pedimos nesta noite. Abençoa esta live. Abençoa nesta noite a Tua igreja. Assim nós Te clamamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Pai do Senhor, amados irmãos, boa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no nosso meio nesta noite. Vamos louvar o hino, irmãos, em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando todos deixares no altar. Glória a Deus. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, glória a Deus, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O Senhor é fiel. Se orares, porém, né, irmãos? Como diz aqui o hino 577, ele diz: se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir, a tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Então não adianta a gente orar, né, irmãos, com o coração distante dele, né, irmãos? Não adianta a gente orar, né, sem nós pedirmos o perdão a Deus das nossas iniquidades, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus enviou seu Filho amado
para perdoar, para me salvar, aleluia. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, glória a Deus, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. De glória a Deus, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, amados irmãos, Pai do Senhor. Boa noite a todos, irmãos, que estão nos ouvindo e que vai nos ouvir. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê vitória. Nós colocamos aí o poder da oração, irmãos. Quantos nesses últimos tempos têm orado, né? Tem buscado ao Senhor, tem pedido, né? Tem buscado com tanta insistência, né? Perseverança, persevere na oração, irmãos. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude, que abra a porta da palavra, que Deus possa abençoar os irmãos, que o Senhor possa falar nesta noite através da sua palavra para a igreja do Senhor, para que o nosso Deus possa nos socorrer, irmãos, porque estamos enfrentando tempos difíceis. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias, né, muitos estão entristecendo na fé, muitos estão parando na caminhada, muitos têm abandonado a sua fé, não têm mais crido, não têm mais esperado no Senhor, não têm mais paciência de esperar no Senhor. Irmãos, mas a paciência, né, a oração, ele produz a paciência na nossa. Nós temos que ter paciência. A oração, irmãos, era muito bom que a gente orasse. A paz do Senhor Jesus, André, por irmão Teles, que foi entubado. Amém, André. Vamos orar, André. Vamos orar pelo irmão Teles, que foi entubado. Irmão Teles foi entubado, meu Deus. Entubado, amém. A oração, irmãos. Ah, se não fosse a oração, né, irmãos? Amém, André.
Paz do Senhor, irmã Andréa, Norma, a paz do Senhor, dona Norma, a paz do Senhor, irmão Andrei Fonseca, que Deus possa socorrer as vidas, né, irmãos? Vamos falar hoje sobre a oração, irmãos. Oh, Jesus, não estou conseguindo compartilhar, irmãos. Não sei o que é que está havendo. Não consigo. Mas o Senhor, Ele é fiel e justo. Amém. Vamos orar. Pai do Senhor, irmão. Amém, irmãos. Vamos, irmãos, orar. Vamos clamar ao nosso Deus nesta noite. Eu coloquei o tema aí, o poder da oração, irmãos. Porque através da oração, Deus responde. Através da oração, Deus responde, né, irmãos? Ele não tem a obrigação de responder, mas Ele responde, amém? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença nesta noite. Perdoai minhas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Aquilo que eu pensei, que eu fiz, que não foi do Teu agrado, Senhor. Perdoa meus pensamentos, minhas falhas, Senhor. Aquilo que eu possa chegar a pecar, Senhor, me perdoa, Jesus. Pai, visita a minha vida nesta manhã, nesta noite. Me cobre com Teu sangue. Senhor, estou aqui na Tua presença, diante desta live, Pai, para falar do Teu amor, da Tua palavra, falar, Senhor, da Tua grandeza. Eu quero Te pedir nesta noite, Pai, uma bênção, Senhor, para os Teus filhos, para aqueles que estão Te clamando, para aqueles que estão Te buscando, para aqueles que estão perseverando na oração, Deus, para aqueles que estão, Senhor, Te buscando com um coração contrito, quebrantado, Senhor, cheio de Ti, Pai, nesta manhã, nesta noite. Senhor, eu Te peço nesta noite, como Tu ouviste a oração dos Teus filhos ali no Egito, como Tu ouviste a oração dos Teus filhos no caminho do deserto, Senhor, como Tu ouviste o clamor dos Teus profetas, como Tu ouviste o clamor de Davi, quando estava sendo perseguido por Saul e seus inimigos. Como Tu ouviste o clamor, Senhor, dos Teus filhos, eu Te peço nesta noite que ouve o clamor da nossa vida, Senhor. Ouve o clamor, Senhor, que nossas petições temos Te colocado em Tuas mãos. Ouve o clamor, Jesus, dos Teus filhos nesta noite. Ouve o clamor desta nação que está sofrendo, que está passando angústia e dor, Pai, por tantas perdas, Senhor, quantas pessoas perdidas, quantas vidas que tinham projetos e projetos, Deus. A morte chegou em suas vidas de repente. Pai, eu quero Te pedir nesta noite, que ouve o clamor da Tua nação, ouve o clamor do Teu povo, como Tu ouviste o clamor do Teu povo quando estava ali no Egito sofrendo, Pai, estava sendo escravizado por aquele faraó. Eu Te peço nesta noite, Pai, nós estamos aqui Te clamando nesta noite, Te pedindo um socorro para as nossas vidas, pedindo um socorro, Senhor, para as vidas que estão enlutadas, consola eles. Um socorro para aquelas vidas que estão enfermas, hospitalizadas, estão doentes, Senhor, que estão desenganados, que estão nas UTIs, Pai. Eu quero Te pedir um socorro para aquelas vidas que não Te conhecem ainda. Dá uma chance a eles, Pai, para que eles possam se arrepender dos seus pecados, Pai, para que eles possam, Senhor, chegar aos Teus pés, Senhor. Eu Te peço nesta noite, Pai, em Teu nome, meu Pai, que o Senhor nesta noite ouça a Tua palavra, ouça o Teu clamor da Tua igreja, ouça o clamor, Senhor, dos Teus filhos,
para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão passando lutas, Senhor, nas suas casas, aqueles que estão passando por um problema no casamento, aqueles que estão passando problemas com os seus filhos, Pai. Eu quero te pedir nesta noite, ouve o clamor do teu povo, ouve o clamor da tua nação, ouve o clamor das nossas nações, Senhor. Visita, Senhor, todos aqueles, Senhor, que têm dobrado o joelho, que têm te clamado, que têm te buscado, que têm sido sincero contigo, que têm andado em retidão, que têm se afastado do pecado, que têm fugido das coisas do mundo, Pai. Eu quero te pedir nesta noite que ouve, Pai, o clamor deste povo, ouve o clamor das nações, ouve o clamor, Senhor, da tua igreja, ouve o clamor, Senhor, dos teus obreiros, das tuas casas, dos teus filhos, Senhor. Ouve o clamor, Senhor, dos órfãos, Senhor, das viúvas, dos necessitados, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, socorro para estas vidas, Pai, que estão perecendo sem ti, que estão perecendo, Pai, sem o conhecimento da tua palavra, porque nós podemos, Senhor, perecer sem o conhecimento da tua palavra, mas aqueles que te conhecem, Pai, não deixa eles perecer também, Pai. Traz de volta para o teu caminho. Salva, Senhor, as nações, o mundo. Prepara, Senhor, a tua nação e o mundo para a tua chegada. Eu estou vendo pelos olhos da fé a tua chegada, Pai. Está muito próximo, Senhor. Quantas vidas estão perdendo os seus projetos, né? Quantas vidas morreram, estão morrendo, Pai, com os projetos interrompidos, Pai. Eu quero te pedir nesta noite, Senhor, interrompe esta enfermidade, rompe este mal nas nossas vidas, Senhor. Rompe, Senhor, toda enfermidade que possa estar assolando o mundo, Pai. Eu te peço nesta noite, Pai, que o Senhor nos ouça, que o Senhor, nos observe nossos lábios, como tu observasse os lábios de Ana, Senhor, quando estava clamando para ter um filho, Pai. Ela nem falava, ela só mexia seus lábios, e o Senhor ouviu o seu clamor. O Senhor ouve o nosso clamor, muitas vezes não, muito antes do que nós imaginamos e pensamos, mas o Senhor já sabe as nossas necessidades. E o Senhor, te peço nesta noite, Pai, visita as famílias enlutadas, visita as famílias doentes, visita as famílias que estão, Senhor, oprimidas pela depressão, visita as famílias que estão com seus filhos nas drogas, Senhor, visita as famílias, Senhor, que estão passando lutas, adversidades, Pai. Eu te peço nesta noite, Pai, que o Senhor ouça a oração dos teus servos que têm te clamado, que têm te buscado. Ouve a oração da tua igreja, ouve a oração dos teus santos, ouve a oração, Senhor, nesta noite. Senhor, eu te peço nesta noite que o Senhor nos ajude, nos dê força, abra a porta da palavra, Senhor, nos fortaleça na fé, nos fortaleça na caminhada, Senhor, nos fortaleça, Pai, nos dê força, Senhor, invista na nossa vida, Pai, invista na minha vida, na vida dos teus filhos, Pai, invista, Pai. Eu te peço, Senhor, nesta noite, derrama sabedoria sobre as nossas vidas, conhecimento mais da tua palavra, discernimento das coisas que não são tuas, Pai. Nos ajuda, Pai, a não errar, me ajuda a não errar mais. Abre meus olhos, Senhor, abre meus olhos espirituais cada dia mais, me dá discernimento, Senhor. Nos ajuda a andar na tua presença, nos ajuda a ser fiel a ti, nos ajuda, Senhor, a poder fazer melhor para as pessoas, nos ajuda, Senhor, nesta noite a entregar a direção da tua palavra, Senhor. Eu te peço, eu te clamo, Senhor, por cada vida que está aqui, por cada vida que nós temos orado. Visita Teles, Senhor, que foi para a UTI. Eu peço nesta noite, Pai, pela tua grande e pura misericórdia, alcança a vida de Teles, alcança a vida de Dona Grinaura, Senhor, que também foi para a UTI. Visita todas as famílias, visite Neide de Extremóis e seu marido,
marido, visita a família de Luzia Maria Corrêa de Castro, visita Andrei Fonseca, visita filho, visita a nação brasileira, visita a irmã Carminha, visita Dona Lavinha, Senhor, visita, Senhor, tua filha que está enferma há mais de 70 dias, Senhor. Para os médicos não tem mais jeito, mas para o Senhor tem jeito, Senhor. Visita Israel, abençoe aquele lugar e guarda aquele lugar e repreende toda a fúria do inimigo naquele lugar. Visita também, Senhor, Beatriz e família, Helena e família, Tairã e Berto e família. Visite Carla Almeida e família. Visite Meire José Cavalcante, Senhor, que ela tem pedido oração pelos seus filhos que estão afastados do Evangelho. Traz de volta para o teu caminho, traz de volta para a tua casa, Senhor. Visita também Marisa Cedícios e sua família. Visita, Senhor, Flávia Regina e família. Visita Maria Célia e sua família, e ela precisa de uma porta aberta. Abençoe aqueles que estão com porta aberta. Abençoe a família de Luzia Maria Corrêa de Castro e seus filhos, Senhor. Estamos aqui, Pai, nesta noite, te clamando, te pedindo, Senhor, socorro para as nossas vidas, socorro para nossas caminhadas, Senhor, para que o Senhor nos ajude a persistir, Senhor, a insistir e confiar em Ti cada dia mais, Pai. Nós te pedimos nesta noite pela família do pastor Jeremias, pela sua esposa Dona Márcia, que Deus abençoe a sua vida, Senhor. Visita também seu filho Abner, visita ele e liberta ele daquele vício das drogas, visita a irmã Cássia Silva e sua família, visita o pastor Jamildo, visite Josirene Ferreira, Senhor. A paz do Senhor, Josirene Ferreira, que Deus te abençoe. Fico muito grato de ter conversado com a irmã ontem. Fazia muito tempo que eu estava aguardando, a irmã não tinha entrado mais na live. Que Deus lhe abençoe. Visite os seus filhos Robson, Senhor, Ana e Marcos. Visite o seu lar, a sua saúde. Visite também, Senhor, o Wallace. Salva teu filho, chega com salvação no teu lar. Visita a irmã Clara Neve, que está com câncer. Michele, que está com câncer também. Maria Gomes Costa do Nascimento, que está com essa doença também, Senhor. Restaura a saúde das tuas filhas, Senhor. Muda o diagnóstico, muda, Senhor, o diagnóstico. Tu és fiel, tu és justo, Pai. Visita tuas filhas, visita a pastora, Senhor, Maria Gomes Costa do Nascimento, e muda o diagnóstico, Pai. Tu és fiel para mudar o diagnóstico. Visita a irmã Ana Júlia Ribeiro, abençoe a sua vida ministerial, abençoe a sua casa, o seu lar e seus negócios. Visita a Ada Agostinho, seu esposo Ivaldo. Visite a irmã Janeide Lacerda. Visite seu esposo e seu filho, que são caminhoneiros, Senhor. Visita aqueles que estão nas estradas, que estão nos rios, nos mares, Senhor, viajando nos barcos e navios. Visita aqueles também, Senhor, que estão nos aviões, Pai. Vá aguardando, vá protegendo, vá dando cuidado aos teus filhos. Vá guiando estes veículos, Senhor, pelos teus filhos, Senhor. Eu quero te pedir oração, Senhor, por aqueles que estão no caderno de oração. Senhor, eu quero te pedir nesta noite, consola as famílias enlutadas, consola os teus filhos, Pai, que perderam seus entes queridos, Pai. Socorre, Pai, os teus filhos, Pai. Visite a família, Senhor, de Dona Elineusa. Chegue com salvação no lar de Dona Elineusa. Dê vitória a ela. Abençoe seu comércio, sua casa, seu lar, suas filhas, suas netas e seu esposo Zezinho. Liberte ele da bebida, Senhor. Te peço nesta noite, Pai. Liberte aquele homem da bebida, Senhor. Visita a irmã Gisele Diniz. Visite Sara, Lucas, seus filhos, sua nora Marina. Visite seu esposo, seu Evandro. Visite Dona Norma, sua mãe, seus sobrinhos. Visite também, Senhor, seus cunhados, Senhor. Ela pede oração por toda a família. É muito bonito isso, né? Senhor, visite a irmã Norma Diniz. Visite o seu filho Ricardo Diniz e seu lar também. Abençoa, Senhor, a vida do teu filho, que
que ele está trabalhando de vendedor ali numa empresa de vendas de carros, Senhor. Abre porta de vendas, Senhor. Tu é Deus fiel, Tu é justo. Visita teu filho, visita a família de Lúcia Valdino, a família de Letícia, a família de Janaína, a família de Sandro, de Lessa, Emília, Cátia, Cleito, Senhor. Visita a família de Cicinho Santos, visita também a irmã Josi lá de Macapá, Josirene, né? Que Deus abençoe. Visita o pastor Pedro, pastor Jeremias, pastor César, abençoa os ministérios dos teus filhos, Senhor. Abençoa também a irmã Carmosina, a família da irmã Carla, seu esposo Carlos e seu filho Caleb, Senhor. Visita Andréa Carina, tua filha, Jesus, que está aqui conosco nesta noite. Ana, Pai do Senhor, Ana Júlia, que Deus te abençoe. Senhor, visita Samuel, seu filho de Andréa. Senhor, visita Mirela, visita Sila e seu genro. Abençoe este lar, abençoe a vida da tua filha. Visita irmã Sandra, pastor João Batista, Jesus. Visita a pastora Rosinete, dê vitória a ela, consola a tua filha, Senhor. Faz poucos dias que ela perdeu sua mãe, Senhor, para esta tragédia que é esta Covid. Eu te peço nesta noite, Pai, que consola a tua filha, abençoa o ministério da tua filha, abençoa o seu lar, os seus filhos, seus netos, abençoa o pastor Caio, seu genro, a sua filha Duda, visita o neto dela Samuel, creio que já fez a cirurgia dos olhos, que Deus abençoe sua vida, que se não fez, Senhor, providencia essa cirurgia. Visita também o seu filho Jonatas, Senhor, liberte ele deste vício das drogas, Pai. Visita também, Senhor, o ministério da tua filha na África. Visite e abençoe aquele lugar, abençoa o ministério dela ali nos ribeirinhos, Senhor, que está ali matando a fome de muitos que estão ali. Abençoa também, Senhor, o ministério dela aqui no sertão, no Agreste. Abençoe a irmã Lidiane Roberta e família, Senhor. Liberta os jovens dos vícios, né, Kiliane? Não só os jovens, né? Todos aqueles que estão viciados, seja no vício do crime, das drogas, seja no vício da glutonaria, o vício da comida é vício também. Tudo aquilo que for vício, irmãos, é pecado, irmãos. Que Deus repreenda o vício, irmãos, na vida dos irmãos. Visite aqueles, Senhor, aqueles que estão encarcerados, que estão presos, Senhor. Dê-se uma nova oportunidade a eles. Muda a história daquelas vidas, transforme. Mude as vestes, Senhor, e coloca para pregar a tua palavra. Visita a doutora Ana Márcia, visita a irmã Maria do Carmo Santa Cruz. Que Deus te abençoe, Carminha, que Deus abençoe a sua vida e seus filhos, que Deus abençoe meu irmão Rossival, ali na Paraíba, que abençoe sua esposa Mariazinha, que abençoe sua irmã, sua cunhada Zelita, Cícera, que Deus chegue com saúde em Cícera. Visite também, Senhor, Cícero aqui, nosso amigo, Senhor, que está com Covid, né? Ele tem um apelido, é Matuto, mas o nome dele é Cícero, Senhor, que está internado, Senhor. Visita teu filho, Pai. Socorre o teu filho, Pai, que ele tem sua família para cuidar. Visita, Senhor, também todos aqueles que estão aqui. Zenaide Lacerda, Zenilda Lacerda, eu vou notar o seu nome, irmão. Visita Zenilda Lacerda e seu esposo. Zenilda Lacerda, Jesus, abençoe seu lar, abençoe sua família, seu filho, seu esposo, né? Que são caminhoneiros, Senhor. Visita aqueles que estão desempregados, visita aqueles que estão, Senhor, passando por lutas em suas casas. Visite, Senhor, a família do pastor Hugo, visite a sua vida ministerial, visite Severina Lucena Lacerda, minha cunhada. Dê saúde à tua filha, abençoe ela. Visite Flávia Monteiro, Senhor, e abençoe a sua filha. Aumenta a sua fé, Jesus. Visite o pastor Arlindo, Senhor. Visite também, Senhor, Emanuel, ali o filho de Jerusa, nossa prima ali em Campina Grande. Abençoe sua mãe, Creuza Leandro, também nossa prima. Que Deus abençoe seu filho Gessezinho e seus netos, Pai. Toma aquela família em tuas mãos e faz a tua vontade, Jesus. Visite Naura, Senhor. Abençoe a família dela. Visite Rosicleide e família.
Márcia Cardoso e família, Nádia e família, Célia e família, Jesus. Visita Eliane e família, Amanda dos Santos e seus filhos e sua família. Viviane, Jesus, abençoa seus filhos, sua família. Visita Elizabeth Santos. Toma a vida de Elizabeth Santos ali na América. Visite seu sobrinho Mateus e restaura a saúde dele. Visita todos aqueles que estão deprimidos, Senhor, que estão oprimidos, depressivos por esta doença maldita. Repreende este mal do século, Senhor, que tem tirado muitas vidas, ceifados muitas vidas, Senhor. Repreende este mal da depressão. Visite também sua filha Lauren, restaure a saúde de Lauren. Visite, Senhor, a irmã Kiliane, sua família, seus parentes, sua mãe, e abençoe a sua vida, Jesus. Abençoe a sua casa, seu lar. Tu sabes, Senhor, o que tua filha tem feito pela tua obra. Visita, Senhor, o nosso querido Jesus nesta noite. Visite aqueles que são diaristas, aquelas que são, Senhor, secretárias do lar. Senhor, visita aqueles que são secretários, profissionais liberais, visita os lojistas, visite, Senhor, os empresários, as indústrias, os industriais, abre porta de emprego para teus filhos, visita os agricultores, os produtores rurais. Senhor, multiplica bênçãos na tua casa, na igreja, na vida dos teus filhos. Visita os lares, visita as famílias e vai repreendendo a fúria do inimigo, Senhor. Abençoando as crianças, os jovens, os adolescentes, Senhor. Visita nosso país, abençoa nosso presidente. Nos ajuda a te clamar, Senhor, como o teu povo te clamou. Senhor, no momento de angústia, Davi te clamou e tu ouviste o clamor de Davi. E nós, Senhor, não somos diferentes, nós estamos aqui te clamando, te buscando, te pedindo socorro, Senhor. E eu te peço nesta noite, Pai, que o Senhor ouça o clamor do teu povo, ouça o clamor das nações, ouça o clamor, Senhor, da tua igreja. Eu te peço nesta noite, Pai, que o Senhor ouça, Senhor, que nós temos te pedido, que nós temos te clamado, Senhor. Eu te peço nesta noite que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, porque nós temos que te pedir, Pai, em nome do teu Filho, porque foi o teu Filho que morreu na cruz, e através dele, Pai, é que vai vir a nossa vitória. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos. Thalia, que Deus te abençoe, que Deus te socorra, irmã Thalia. Já oramos pela irmã, pela dona Lavínia, que Deus chegue com socorro, irmã. Que Deus tire as suas preocupações. Amém? Que Deus abençoe. Vamos meditar na palavra de Deus, irmãos, no poder da oração. Vamos meditar no poder da oração, irmãos. Como é importante a oração. Às vezes, irmão, nós devemos perseverar. Glória a Deus. Carminha, que Deus te abençoe. Abençoe seu lar, sua família. O poder da oração, irmãos. Aqui em Mateus, aqui no capítulo 7, Jesus encoraja a oração. Ele diz assim: peça-lhes e será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois tudo que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Irmãos, o segredo é orar. O segredo da nossa vida é perseverar na oração. A oração, irmãos, é o poder maior que nós podemos ter. A oração e a palavra, uma anda junto da outra. A oração. Peçam e lhes será dado, busque e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, pois tudo que você pede recebe, e o que busca encontra. E quem bate a porta será aberta. Glória a Deus. Deus responde a oração, responde, irmãos. Eu falei um dia aqui, irmãos, e quero pedir perdão por esta fala. Eu disse que Deus, a oração de madrugada, a fila é menor.
Mas eu quero mudar esse pensamento, irmãos. Não tem fila na oração. A oração, irmãos, Deus ouve instantaneamente a minha, a tua, a nossa oração. Não tem fila. Não tem esse negócio de fila para orar. Não. Não tem fila para chegar no céu, não. A oração, na medida que nós estamos orando com um coração puro, um coração contrito, um coração firme, fugindo da iniquidade e do pecado, irmãos, a oração ela é ouvida. Deus ele tem ouvido a tua oração. E aqui, irmãos, ele diz assim, Mateus diz assim aqui no contexto, diz, peçam, os discípulos devem vir a Deus com humildade e consciência da sua necessidade. Busque, liga a oração à ação responsável de procurar a vontade de Deus. De buscar a vontade de Deus. Diz assim também, batam, sugere perseverança. Bater significa perseverar, irmãos. Diz assim também, os discípulos devem persistir na oração, confiantes de que seu Pai proverá tudo que é melhor para eles, de acordo com a sua grandiosa, com a sua graciosa e soberania vontade. Era muito bom, irmãos, que a gente orasse hoje e Deus ouvisse hoje mesmo a nossa oração, ou seja, respondesse. Ouvir ele ouve na mesma hora, mas ele respondesse instantaneamente. Irmãos, muitas vezes Deus não responde às nossas orações, irmãos, porque as nossas orações, para a gente, aquilo que nós estamos pedindo não é bom. Deus tem o melhor para nós. Às vezes Deus não age da forma que nós queremos. Deus ele age melhor ainda, porque Deus ele só age da forma melhor para a nossa vida. A oração, irmãos, nós devemos não... O que nós pedimos hoje não será bom para nós amanhã. Por isso que Deus ele ouve a nossa oração, e muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo, muitas vezes a gente não é atendido da forma que nós pedimos, mas que Deus está ouvindo o teu clamor, não tenho dúvida. Peçam, os discípulos devem vir a Deus com humildade, ou seja, nós devemos ter humildade quando estiver pedindo a Deus. Humildade, irmãos. Nós devemos, eu disse hoje à minha irmã, que nós devemos se humilhar. E nós devemos se humilhar mesmo. Humildade é se humilhar nos pés de Jesus. Ele diz aqui também, a consciência de sua necessidade, busque, liga a oração à ação responsável de procurar a vontade de Deus. Buscar, irmãos, é procurar a vontade de Deus. Bater sugere perseverança. Então nós devemos, irmãos, ele diz aqui, peçam e lhes será dado. Peçam. Deus estava dizendo aos discípulos, peçam. Deus estava encorajando a oração. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Mas, irmãos, como? Irmãos, não é de todo jeito que nós devemos pedir a Deus. Não é de todo jeito que Deus recebe as nossas orações. Vamos meditar aqui no texto, irmãos, da palavra de Deus. Eu tive aqui estudando e hoje disse aqui, a oração é o oxigênio da nossa alma. A oração é o que nos dá força, irmãos, para caminhar. Você já percebeu que no momento que você está triste, está abatido, está passando por uma luta, quando você ora, alguma coisa muda na sua vida, seja uma força, coisa estranha acontece? Não, é Deus que faz o mover na tua vida, não. Deus é quem age. Muitas vezes, irmãos, eu estou abatido, eu estou triste, eu estou precisando de um socorro urgentemente de Deus, e muitas vezes Deus não me atende, nem nos atende, irmãos, porque Deus, Ele quer que nós persevere na oração, que nós busque Ele, que nós
não tem pessoas que só pedem no momento que precisa, naquele momento, e no momento que recebe a bênção de Deus, deixa Deus em segundo plano. Por isso que ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois o que pede recebe, o que pede ao Senhor recebe. O que você esteja pedindo a Deus nesta noite, o que tu tem clamado ao Senhor, Deus está ouvindo a tua oração. E o que busca, encontra, irmãos. Aquele que busca, encontra o Senhor. E a quem bate, a porta será aberta. Vamos meditar em alguns textos da palavra de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, irmãos. Vamos meditar aqui. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3. A gente, quando for orar, irmãos, primeiro nós devemos estar arrependidos dos nossos pecados, das nossas falhas. Nunca peça a Deus algo sem primeiro pedir perdão a Deus. Nunca peça algo a Deus antes de você pedir perdão a Ele. Porque, irmãos, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos, irmãos, impuros, cheio de defeitos. Então nós devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus. Aqui em Tiago, irmãos, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, irmãos, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: do versículo: vocês cobiçam e nada têm, matam e semeiam inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerra, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem os seus prazeres. Isso é pessoas, irmãos, que são egoístas, que só pensam neles. Deus, ele sonda os nossos corações, Deus, ele sonda os nossos pensamentos. Ele diz assim, o Senhor diz aqui em Tiago, no apóstolo Tiago: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjar os seus próprios prazeres. Irmãos, nós devemos saber pedir a Jesus. Deus, não podemos perder a esperança, é verdade, irmã Thalia. Ele diz aqui, irmãos, em Joel capítulo 2, versículo 13, em Joel capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, irmãos, ele diz assim: rasguem o coração. Eu vou deixar só esse texto, irmãos. Rasguem o coração e não as suas roupas na presença do Senhor. Rasguem o coração, converta-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassível. Rasgar o coração, irmãos, na presença de Deus. Quando você estiver orando, irmãos, rasgue o seu coração, conta a sua história. Mas eu quero te dizer uma coisa: antes de você contar a história a Jesus, ele já sabe da tua história. Antes de você clamar, irmãos, Deus já sabe, mas ele quer que você busque ele, que você peça, que você bata na porta, insista. Jesus quer que você insista, irmãos, que ele faça o querer dele na sua vida. Ele diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo 8: não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Deus sabe, irmãos, antes de nós pedirmos a Deus, Ele sabe a minha necessidade e a tua. Mas, irmãos, por que Deus não responde a oração? Porque Ele só responde no tempo, irmãos. A oração do Senhor, a oração ao Senhor, irmãos, nós devemos estar com o coração sincero com Ele, um coração contrito. Insista. E Ele diz aqui também, irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele diz aqui, irmãos, em 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26.
8, versículo 26, irmãos. Ele diz assim: a intercessão do Espírito. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito Santo, irmãos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos. Irmãos, o Espírito Santo, ele intercede por nós diante do Pai. Ele sabe o que nós necessitamos, ele sabe o que nós precisamos. Ele diz aqui, o apóstolo Paulo, ele diz: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. Olha o apóstolo Paulo que está, ele mesmo estava dizendo: nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, ele conhece as nossas necessidades, irmãos. Também aqui em Salmo, capítulo 32, o número 32 de Salmos, versículo 5, irmãos. Ele diz assim, amados irmãos. Ele diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais escutei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, irmãos, para Deus ouvir a nossa oração, nós devemos pedir perdão a Ele, se arrepender dos nossos pecados, e não estar, irmãos, com o coração distante dele. Porque, irmãos, tem pessoas que só oram da boca para fora. Irmãos, a oração da boca para fora, irmãos, é diferente do coração contrito, quebrantado diante do Senhor. A um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, irmãos. Como Davi, irmãos, ele pecou diante do Senhor, mas ele se arrependeu dos seus pecados. E Deus ouviu o seu clamor, Deus livrou ele dos seus inimigos, Deus deu vitória a Davi. Davi foi abençoado, Senhor. Davi foi abençoado na terra. Davi foi próspero, irmãos. Por quê? Porque ele foi fiel a Jesus. E aqui no Salmo 32, irmãos, ele diz aqui, o salmista diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E ele diz aqui também: eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, irmãos. Para Deus ouvir a nossa oração, é preciso nós estarmos arrependidos de nossas falhas, dos nossos erros. Por isso, irmãos, é importante a gente pedir assim: Pai, perdoa nossas falhas e nossos erros, irmãos. Porque, irmãos, nós erramos, nós somos errantes, pecadores, falhos, cheios de defeitos, Senhor. Mas o Senhor, Ele é misericordioso para nos perdoar. E Ele diz assim: peçam e lhes será dado. Batam, busquem e acharão. Batam e a porta lhes será aberta. Como é que você está nesta noite? Você está buscando o Senhor? Está perseverando na oração? Está perseverando, irmãos? Ele diz aqui também no Salmo 66. Salmo 66, irmãos. Salmo 66, versículo 18 e 19. Ele diz assim, irmãos: se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Você está escutando esta palavra nesta noite? Você está escutando? Olha aqui, irmãos, o que o salmista diz aqui: se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Por quê?
porque o coração dele, irmãos, estava afastado do pecado, estava distante das coisas errantes, né, irmãos? Ele diz aqui, amados irmãos, Deus, ele sonda nossos corações. E aqui, amados irmãos, nós vamos ver mais um exemplo aqui. João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Vamos ver aqui esse texto de João capítulo 15, versículo 16. Glória a Deus. João capítulo 15, versículo 16, ele diz assim, amados irmãos: não foram vocês que me escolheram, foi Deus que te escolheu. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedir ao Pai em meu nome ele conceda, irmãos. Não foi eu que escolhi Deus, foi Deus que me escolheu. Glória a Deus. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu, amados irmãos. Por isso, busque a Ele, persevere na oração. Deus, Ele sabe a tua necessidade. Deus sabe as aflições que tu tem passado, as lutas, mas o poder da oração, irmãos, é um poder muito grande. A oração contrita, fiel a Deus, quebrantada, humilde, diante de Deus, busque Ele, que Ele vai te ouvir, irmãos, o teu clamor. Glória a Deus. E Ele diz aqui também, em João capítulo 16, versículo 24, Ele diz assim, irmãos, versículo 24, Ele diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Glória a Deus. Ele diz aqui, irmãos, a tristeza se transformará em alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade eu lhes digo, se pedir ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, irmãos, a gente deve pedir em nome de quem? Pedimos a Deus Pai, em nome de quem? Do nosso Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz aqui, naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Então, quando nós orarmos, irmãos, nós devemos pedir ao Pai, para que o Filho nos ajude, né? Pai, Senhor, nos ouve, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, né? Nós devemos saber orar, pedir a Deus que nos ensine a oração, ou seja, tudo que nós pedimos ao Senhor, nós pedimos ao Pai, para que Ele nos ouça, em nome do Filho amado, porque foi o Filho que morreu por nós, foi o Filho que derramou sangue pelas nossas vidas, foi o Filho que derramou seu sangue pelo meu pecado e pelo teu. Então, tudo que nós devemos pedir, irmãos, devemos pedir ao Pai, em nome do Filho de Jesus Cristo, para que Ele nos conceda, irmãos, ao poder da oração, irmãos. Ele diz também aqui, em Romanos, em 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, irmãos. Esta é uma mensagem muito boa, irmãos, é o poder da oração. Através da oração, irmãos, você vai alcançar aquilo que você está precisando. Através da oração, irmãos. Em 1 João capítulo 5, ele diz aqui, versículo 6, ele diz assim: este é aquele que veio por meio da água, do sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é de verdade, é a verdade. Pois há três
que dão testemunho, o espírito, a alma e o sangue, e os três são unânimes num só. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é muito maior. E ele diz aqui: estas coisas escrevi a vocês que creiam em nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Nós devemos crer, irmãos. Nós só podemos pedir algo a Deus se nós tivermos fé nele. Se você não tiver fé no Senhor, como é que você pode receber alguma coisa de Deus? Porque tem muitas pessoas que pedem alguma coisa, além de pedirem mal, ou seja, pedirem coisas que não são edificantes para a sua vida. Nós devemos pedir, irmãos, e ter fé, crer, ter fé, persistir. Aqui eu notei alguns textos que ele diz aqui: a oração é um oxigênio da alma, não será bom para nós amanhã. Ou seja, às vezes Deus não responde a oração que nós queremos da forma que nós pedimos, mas Deus ele age de uma forma diferente, porque da maneira que nós pedimos às vezes não é boa para a gente no futuro, e Deus sabe, irmãos, o que é melhor para a gente. Irmãos, ele diz também aqui, ele diz aqui que nós devemos ter paciência e perseverança na oração. Nós devemos ter paciência e perseverança. Não desista, irmãos, daquilo, do teu objetivo. Não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Não desista daquilo que você tem clamado ao Senhor. Não desista, mas primeiro você tem que pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados, pedir ao Senhor que te ajude, que ele diz assim, irmãos, como ele diz em em Salmos 32, versículo 5, que nós lemos, né, irmãos, que se nós tivermos fugido da iniquidade, do perdão, Deus nos perdoa, e nós alcançamos o coração do Senhor. Ele diz aqui também, irmãos, a oração, ele nos capacita, irmãos. A oração, ele capacita a gente. Irmãos, tem o tempo de Deus resolver? Tem. A oração também tem tempo, irmãos. O tempo de Deus é dele. O tempo é dele, não é nosso. Era muito bom se nós clamássemos hoje e Deus ouvisse amanhã. Ele diz aqui, Deus responde às orações. Deus responde, irmãos. Deus ouve, e ele só responde no tempo, irmãos. Vamos ver aqui outros textos da palavra de Deus, que eu marquei aqui. Ele diz aqui em em Romanos capítulo 1, ele diz que o justo, irmãos, o justo viverá pela fé. Se você não crê, não tem fé, ou seja, não busca, não bate na porta, como é que ela vai se abrir para você? Você tem que ter fé. Primeiro você tem que se arrepender. Segundo, você tem que pedir em nome do Filho amado, Jesus Cristo. Tudo que você pedir, você pede ao Pai em nome do Filho. E terceiro, você tem que se arrepender. E terceiro, você tem que pedir sabedoria a Deus, pedir sabedoria ao Senhor. Ele diz aqui também, amados irmãos, defina o que você quer pedir a Deus. Você tem que saber o que você tem que pedir a Deus. Irmãos, tem pessoas que além de pedir, eles pedem mal, né, irmãos? Nós devemos definir o que devemos pedir a Deus. E aqui, irmão, nós vamos meditar em outros textos aqui da palavra de Deus. Ele diz aqui, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, ele diz também, o justo viverá pela fé. Vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 11, Hebreus capítulo 11, ele diz aqui, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não são visíveis. Irmãos, nós devemos crer. Crer é ter fé. Se você não tem fé naquilo que você está pedindo a Deus, irmãos, você jamais vai receber aquilo que tu está exclamando. Por isso que nós devemos ter fé.
devemos ter certeza daquilo que nós somos, devemos ter certeza daquilo que Deus nos salvou e nos resgatou. Não adianta você clamar a Deus, pedir a Deus algo, bater na porta dele, sem a certeza do que você quer, sem a certeza de que você quer morar no céu, sem a certeza, irmão, sem a fé. Nós devemos ter fé, devemos perseverar. E nós vemos aqui alguns textos, irmãos, da palavra de Deus, que nós vamos meditar aqui agora. Ele diz aqui, amados irmãos, ele diz aqui, glória a Deus, ele diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Ou seja, irmãos, toda a escritura, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo do que você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, ou seja, a palavra de Deus, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. Por isso, irmãos, que nós devemos ter fé. Ele diz aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 12 também, irmãos. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Ele diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Nós devemos perseverar, irmãos, na oração. Glória a Deus. Perseverem na oração. Nós vamos também em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Vamos meditar na palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Ele diz assim: orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, nós devemos orar. Ele diz assim: orem em todo o tempo, glória a Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho. Isto foi Paulo que disse, irmãos. Paulo, inspirado por Deus, ele disse: orem por mim. Quem era Paulo, irmãos? Paulo era um dos maiores conhecedores da palavra de Deus. Ele estava pedindo oração por ele também. Então a oração, irmãos, persevere na oração. Através da oração, você vai alcançar o seu objetivo. Através da oração, Deus vai responder, irmãos, aquilo que você tem clamado. Através da oração, irmãos. Tudo através da oração. Ele diz também aqui, amados irmãos, ele diz aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 2, vamos meditar aqui. É verdade, André. Jesus, ele sempre corria para o Monte das Oliveiras para orar, irmãos. Perseverar na oração. Nós devemos orar, irmãos, porque o inimigo é sujo, o inimigo é mau. Ele diz aqui em Colossenses, capítulo 4, versículo 2: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo estava preso, irmãos.
Paulo estava preso e ele continuava a ensinar a palavra de Deus. Continue a orar, vigiando em oração e em ações de graças. Nós devemos orar, irmãos, pedir proteção a Deus na oração. Lucas capítulo 18, versículo 1. Vamos ver a palavra de Deus. Lucas capítulo 18, versículo 1. Ele diz assim, amados irmãos: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Irmãos, tem pessoas que desanimam só em ver o problema. Tem pessoas, irmãos, que não têm coragem mais de caminhar. Por quê? Porque não tem orado, não tem buscado, não tem insistido, não tem persistido na oração. A oração, irmãos, através da oração, Deus, ele move montanhas. Você já viu aquele texto que diz: se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você move aquelas montanhas? Então, irmãos, nós devemos ter fé, nós devemos crer, nós devemos insistir, persistir na oração. Provérbios capítulo 18, versículo 23. Vamos ver aqui o texto em Provérbios, irmão. Capítulo 18, versículo 23. 18, versículo 23, ele diz assim, irmãos: o pobre fala com súplica, mas o rico responde com dureza. Olha como o pobre fala com súplicas, irmãos. Súplicas a quem? A Deus, irmãos. Suplique a Deus, peça a Deus. Ele diz aqui em Mateus capítulo 11 também, Jesus encoraja na oração. Por isso diga a vocês: peçam-lhe e lhe será dado. Busque e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Irmãos, para que Deus haja na sua vida, você tem que buscar. Para que Deus responda a sua oração, você tem que estar em comunhão com Ele. Porque, irmãos, não peça aquilo que não é pão, peçam tudo aquilo que você necessita. Mas Deus, ele vai agir, irmãos, de acordo com a bondade dele. Ou seja, a vontade é dele. Deus, ele vai agir de acordo com a vontade dele, não é com a minha vontade. A minha vontade era que meus problemas hoje não existissem, mas Deus, ele permite aflições na nossa vida, para nós perseverarmos na oração, para nós buscarmos ele, para que nós não saíssemos da porta, irmãos. Nós devemos persistir na porta, nós devemos buscar ao Senhor. O segredo, irmãos, da nossa vitória está, irmãos, em ouvir, em orar e em buscar a sua palavra. Jacó, para ter vitória, ele brigou com o anjo, irmãos. Ele lutou com o anjo para que o anjo o abençoasse. Irmãos, para ter vitória, irmãos, para Abraão ter vitória, ele teve fé. Ele acreditou, irmãos, na promessa de Deus. Para você adquirir aquilo que você quer, irmãos, para você sair do que você precisa, para que Deus haja na sua vida, peça a Deus que aumente a sua fé. Passa como aquela parábola que Jesus falou: se você tiver uma fé como um grão de mostarda, é capaz de você mover montanhas. Mas a nossa fé, irmãos, como ser humano, eu estou falando como ser humano, como pecador que somos, nós às vezes, irmãos, não percebemos que a nossa fé é muito falha, irmãos. Nós, com qualquer problema, nós ficamos tristes, porque, irmãos, nós queremos que Deus haja no momento dele, não é. A oração, irmãos, ele diz aqui o nosso querido apóstolo Lucas, o contexto fala aqui, irmãos. Ele diz assim, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, vamos ver esse texto aqui em Deuteronômio, irmãos. Qual é o segredo, irmãos, para a gente receber a vitória de Deus? Primeiro é andar na presença dele. Segundo, obedecer a sua palavra, seus mandamentos, amar ao próximo, né? Fazer a vontade dele, né?
Ele diz aqui em Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, ele diz assim: de lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Esse texto aqui em Deuteronômio capítulo 4, Moisés exorta o povo à obediência. Irmãos, você só vai alcançar a tua vitória se você obedecer a Deus. Se você tiver fé nele, se você acreditar nas escrituras de Deus, se você guardar os mandamentos deles, se você for obediente a dele. Deus já falava aqui através de Moisés, né? De lá vocês buscarão o Senhor, ou seja, de lá da onde? Lá de onde eles estiverem. E o acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma, irmãos. Buscar, irmãos, é buscar os seus pés, orar, suplicar ao Senhor. E aqui, amados irmãos, Lucas, aqui o contexto diz aqui, Jesus ordena aos seus seguidores, peçam-lhe a Deus um termo comum para orar, busquem a Deus, batam as portas de Deus por misericórdia. Batam a porta de Deus por misericórdia. Peça a Deus misericórdia, irmãos. Busque a Ele. Creia que Deus vai ouvir o teu clamor. Deus, Ele é fiel para nos ouvir. O segredo é estar sempre na presença de Deus. É verdade, dona Norma. A oração de um povo fez Deus enviar um anjo para salvar Pedro da... É verdade, Andréa. Nós podemos dar vários exemplos, né? Deus livrou Paulo e Silas da prisão através de quê? Da oração, irmãos. Um orava e outro clamava. Um orava e o outro louvava. Um louvava e o outro clamava. Irmãos, a oração, irmãos. Através da oração, Deus deu vitória a Davi. Através da oração, irmãos, Deus deu vitória ao nosso querido Elias, quando ele estava no monte ali, que estava testando aqueles profetas de Baal, que ele clamou a Deus para que Deus mandasse chuva, e Deus mandou fogo do céu, e apagou e acendeu aquela fogueira, irmãos, e queimou os 400 profetas. Eu creio que foi assim que Deus fez, irmãos, através da oração, irmãos. Deus ressuscitou aquele menino que estava doente, e Elias tocou nele. Foi através da oração, irmãos, através da oração. Deus, Davi, aqui em Josué também, Deus usou, disse a Josué, vamos ver aqui um texto em Josué capítulo 1, irmãos, Josué capítulo 1, antes de Juízes, depois de Deuteronômio, ele diz aqui em Josué capítulo 1, ele diz aqui, irmãos, Josué capítulo 1, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, e o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, até o mar grande. Ele diz assim: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que não tenham o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, obedecer à lei, à palavra de Deus. Se ele saísse do mandamento do Senhor, irmãos, ele não tinha entrado. O segredo da tua vitória está na obediência, está na persistência. Persevere na oração. Ele diz aqui: por isso digo a vocês, peçam, ele será dado. Peça a Deus aquilo que tu pede. Peça a Deus aquilo que tu necessitas. Muitas vezes, irmãos, a gente pede algo a Deus, mas nós pedimos duvidando, irmãos. Nós pedimos não com certeza.
Olha o que o Deus usa naquela parábola. Ele diz: se você tiver a fé e crer com um grão de mostarda, a fé de um grão de mostarda, irmãos. Imagina você ter uma fé como um grão de mostarda. Você move montanhas. Irmãos, nós somos muito falhos. Nós somos muito, irmãos, desinteressados através da oração, irmãos. Nós temos pouca esperança. O povo cristão de hoje, irmãos, como eu vi um pregador falar, ele não busca como antigamente o povo antigo buscava. Tem pessoas que começavam a orar, irmãos, de manhã e só se levantava às 5 horas da tarde. Aí o poder de Deus trabalhava na vida dessas pessoas. Mas hoje, irmãos, a gente ora, eu tiro por mim mesmo, irmãos. Eu estou falando de mim mesmo. A gente ora 10, 15, 20, meia hora. A gente acha que orou demais, irmãos. Mas a gente tem que orar mais. A gente tem que buscar mais. Ele diz: por isso diga a vocês, peçam e lhes será dado. Busque e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que você pede e busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que pedirem. Peça a Deus. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele intercede, irmãos, por nós ao Pai, com gemidos inexprimíveis, irmãos. Deus, ele tem ouvido a nossa oração. Nós devemos pedir a Deus, clamar a ele. Deuteronômio capítulo, obediência traz bênção. Lá em Deuteronômio, irmã Andréa Karina botou aqui, capítulo 28, versículo 1 a 14. É verdade, Andréa. A obediência, a perseverança na oração, irmãos. A obediência, ela tem que seguir através da oração, irmãos. Não adianta você orar sem obedecer a Deus, a sua palavra. Não adianta você obedecer a Deus e não orar. Nós devemos, irmão, caminhar junto. A palavra de Deus é a oração. Irmãos, esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Hebreus capítulo 10, vamos ler esse último versículo. Hebreus capítulo 10, versículo 38, irmãos. Se nós formos falar, irmãos, da fé, Hebreus capítulo 10, versículo 38, ele diz assim, irmãos: mas o meu justo viverá pela fé. O justo, irmãos, viverá pela fé. Ele diz aqui, a natureza da fé que nós lemos, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você tem fé, espere que Deus vai agir na tua vida. Espere as promessas ser realizadas. Não desista. Ore, busque, creia que Deus vai agir. Bata na porta, insista, persista na porta, persevere na porta, não desista, fique na porta e creia que ela vai se abrir com bênção para a tua vida. É através da oração, irmãos. A oração, ore sem cessar, ore uns pelos outros. Creia que Deus está ouvindo o teu clamor. Deus, antes de você clamar, como ele diz aqui em Mateus capítulo 6, ele diz aqui, irmãos: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, glória a Deus, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não, só precisa você pedir uma coisa uma vez a Deus, ele já te ouviu. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que você precisa, antes mesmo de você pedir a ele. Irmãos, antes de nós pedirmos algo a Deus, ele já sabe as nossas necessidades. Antes, irmãos, de você clamar a Deus,
Ele já sabe o que você precisa. Irmãos, tem coisas que Deus não realiza na nossa vida, porque muitas coisas que nós pedimos a Deus, às vezes Deus sabe o amanhã da nossa vida e Deus não concede, irmãos, porque Deus ele é fiel. Mas creia nesta noite que a oração, irmãos, a oração, através da oração, através de você clamar a Deus, não desista, não seja egoísta também, não peça as coisas que não vão te edificar, não é? Tem pessoas que pedem e pedem mal, né, irmãos? Saibam pedir a Deus. Peça a Deus que Deus cure. Peça a Deus que Deus dê vitória a teu vizinho. Peça a Deus que Deus abra a porta para aquele que está desempregado. Peça a Deus que Deus chegue com um milagre na tua vida para a tua necessidade, né? Peça aquilo que você está necessitando. Não peça algo que vai trazer embaraço para a tua vida, porque Deus não realiza essas coisas, irmãos. Nós devemos ter sabedoria quando pedir algo a Deus, né? Nós devemos entender que para receber, nós temos que buscar. E para nós buscar e achar, irmão, nós temos que bater na porta. Creia, o poder, buscar e bater. Poder, buscar e bater. Creia nessas três palavras, de poder, de buscar e bater na porta. Amém? Que Deus te abençoe. A oração é um oxigênio, irmãos, da alma, né? É um oxigênio, né? A oração, através da oração, irmãos, Deus nos dá vitória. Através da oração, Deus protege nossos filhos. E quantas vezes eu orei para Jesus acampar anjos no carro do meu filho, e Deus deu um livramento a ele, irmãos. Ele virou um carro e não teve um arranhão. É a oração, irmãos. É através da oração que Deus está ouvindo. Muitas vezes você pensa que Deus não está ouvindo, mas Deus tem ouvido o teu clamor, Thalia. Deus tem ouvido o teu clamor, Kiliane. Deus tem ouvido o teu clamor, irmã Andréa Carina, missionária. Do irmã Dona Norma Diniz. Deus tem ouvido o teu clamor. Deus tem ouvido o clamor de todos aqueles que estão aqui e que vão ouvir esta palavra através da oração, irmãos. Através da oração, Deus vai agir na tua vida, na vida do teu filho, na vida do teu lar e da tua família. Ore, persista, persevere na oração, né? Perseverar na oração, irmãos. É 2 Timóteo capítulo 3, se eu não me engano, não sei o versículo, persevere na oração, amém? E seja paciente para receber as bênçãos de Deus, amém? Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus dê graça, que Deus possa abrir os seus olhos cada dia mais, porque para buscar a Deus, irmãos, nós devemos estar obedientes a Ele, né? Para Deus abrir a porta para mim, para você, para Deus fazer um milagre na minha vida, que eu estou precisando de um milagre. Deus sabe do milagre que eu preciso. Eu preciso perseverar na oração. Eu preciso buscar Jesus mais. E eu sei que Deus vai agir no tempo dele, eu sei que Deus vai agir na vontade dele, é a vontade dele que vai persistir, não é a minha, é a vontade dele que ele vai persistir na tua vida. Então persevere na oração e creia que Deus ele é fiel para cumprir, amém? Deus, quando Moisés clamava, quando Moisés orava, quando Abraão orava, quando Isaac, quando Jacó orava, Deus ouviu a oração deste povo, Deus ouviu a oração dos profetas, Deus ouviu a oração do seu povo, Deus ouviu a oração daqueles que necessitavam, né? Aquela mulher cananeia, né, irmãos, que estava precisando de um milagre para a sua filha. Ela foi buscar a quem? Ela foi buscar o Pai, né, irmãos? Aqueles que estão precisando, busque, né? Aquele homem que estava há 38 anos, né, no poço de Betesda, né? E quando as águas rugiram, né, eles tinham que botar ele lá, e quando ele ia, alguém pulava na frente dele para receber a cura, né, irmãos? Então, irmãos, Deus, ele chegou perto daquele homem. O que é que tu queres?
Eu estou há 38 anos aqui, o que é que eu quero? Eu quero ser curado, eu quero que Deus me ajude, né? E Deus, você crê que Deus pode? Creio, então esteja curado. Então, irmãos, Deus é o Deus que faz as maravilhas, aquele que operou no passado, Ele é o mesmo que opera no presente. Não duvide daquilo que Deus possa fazer. Creia naquilo que você acha impossível na sua vida. Para Deus não é nada impossível. Por isso que você deve persistir na oração, naquilo que você necessita. Deus, minha sogra, Dona Lavínia, está desenganada, não tem mais cura, irmãos. Para Deus tudo é possível, irmãos. É a oração, irmãos. Ore, peça a Deus, né? Quantos milagres a gente já vemos aí, pessoas com tumores, e quando vai fazer um check-up não tem, né, irmãos, mais tumor. Eu creio, irmãos, na oração. Irmãos, eu sei o que Deus está fazendo, irmãos, da minha vida. Para mim já era para eu estar operado. Mas Deus, Ele faz o projeto dele. O projeto de Deus é melhor para a minha vida do que o meu projeto, né, irmãos? Deus pode estar agindo para nem eu passar pela mesa cirúrgica, irmãos. Então, eu creio. Um dia um irmão orou por mim e disse: Deus está te dando um coração novo. E eu creio, irmãos, no coração novo. Eu creio que Deus pode mudar o órgão. Eu creio que Deus tira aquele tumor do câncer que está no fígado e some com aquilo ali. Aquele tumor que está no pâncreas, seja onde for, Deus muda, irmãos. Deus, Ele muda. O médico, ele tem até um limite, até aquele limite que ele estudou. Mas Deus é o dono do limite e do ilimite. Deus é dono de tudo, do impossível. O médico estudou para aquilo, mas Deus é o dono da sabedoria, irmãos. Deus é o dono do entendimento. O médico, ele pode dar um diagnóstico como médico, mas o diagnóstico de Deus é muito melhor, irmãos. O diagnóstico de Deus é diferente do homem. Entendeu, irmãos? Eu posso, como médico, dizer: olha, fulano, você está desenganado, não tem mais jeito, né? Vamos ver o exemplo daquele prefeito de São Paulo. Era irreversível o quadro dele, como disse o jornal, irreversível, o médico disse que era irreversível. Mas Deus poderia mudar o quadro daquele prefeito? Poderia não. Ele poderia ter feito, irmãos. Mas Deus, Ele conhece o pensamento do homem, Ele conhece os corações, Ele conhece os pensamentos, Ele conhece os planos. Então Deus permitiu que aquele homem fosse, irmãos. Mas Deus pode mudar o quadro. Creia nesta noite que Deus, através da oração, irmãos, nós podemos todas as coisas. Através da oração, Deus, Ele age na nossa vida e Ele vai fazer a vontade dEle nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos, nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Mais uma noite, eu quero Te pedir perdão por tudo, Senhor. Abençoe nesta noite as nossas vidas. Abençoe as vidas que estão aqui, Senhor. Que o Senhor possa atender a petição de cada um. Que o Senhor possa ouvir a oração dos teus filhos, que eu sei que o Senhor tem ouvido, Pai. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer a sua vontade na vida de todos. Senhor, te peço nesta noite uma bênção para a nossa nação, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Abençoe minha família, minha parentela, meus sobrinhos, minha sobrinha, meus irmãos, minhas irmãs, meu filho. Cobre eles com teu sangue, guarda o lar dos teus filhos, Pai. Abençoa a providência, abençoa a tua igreja, abençoa os missionários, os obreiros da tua casa, abençoa teus filhos, Pai. Que nós possamos perseverar na oração e te buscar, Senhor, cada dia mais. Assim nós te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, Pai. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. A graça do Senhor Jesus esteja na vida de vocês e que Deus abençoe. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz, fiquem com Deus e creia, irmãos, que o Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão e passou a pés secos, Ele é o mesmo que abre rio no deserto.
que abre rios no monte. Ele é o mesmo, irmãos, que age nas nossas vidas. Ele é o mesmo que abre caminho para a gente passar. Creia nesta noite que não há nada impossível para Deus. Tudo é possível. A luta que tu está passando, creia que vai chegar ao fim. Creia que isto vai chegar ao fim. Creia. Salmo 1, ele diz aqui, irmãos, Salmo 1, ele diz aqui o Salmo 1, deixa eu ler esse texto aqui, veio ao meu coração agora, Salmo 1, ele diz aqui, bem-aventurado é aquele que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas eu quero ler só este versículo, o versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem nunca murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Seja, irmãos, esta pessoa frutífera para Deus. Seja essa pessoa que tudo que faz dá tudo certo, né? Pelo contrário, é sem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Irmãos, seja essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto nas estações, né? Seja uma pessoa de fé, seja uma pessoa que tenha esperança no Senhor. Creia que o Deus que move montanhas, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que tirou aquele povo do Egito e quando clamou a ele, porque aquele povo clamou ao Senhor, mais de 400 anos de escravidão, e Deus, irmãos, socorreu aquele povo, trouxe de volta do Egito. O povo era rebelde, o povo era insensato, o povo era, irmãos, murmuradores, né, irmãos? Devemos tirar essa coisa da gente de murmurar, não é, irmãos? Graças a Deus, Deus me tirou isso da minha vida. Eu era uma pessoa que reclamava muito, mas não. Hoje eu agradeço tudo a Deus e que Deus faça a vontade dele na nossa vida, né, irmãos? Persevere na oração, busque, bata na porta e ela vai se abrir para você. E creia nesta noite que o Deus que falou nesta noite, ele é o mesmo que vai agir na tua vida. Amém? Que o nosso Deus maravilhoso lhe cubra de muita bênção. Que Deus abençoe a sua noite de paz e um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Fiquem com Deus.